É muito importante a gente tratar desse tema a respeito das articulações temporomandibulares, das ATMs nesse programa. Primeiro, porque a população não tem uma informação real do problema. Segundo, que a população sofre muito com dores na região de cabeça e pescoço, bota isso num quadro, num contexto chamado ATM, sem realmente compreender e sem saber onde vai buscar tratamento para isso. A ATM parece um termo complexo, tá? Na verdade, a ATM é a articulação temporomandibular, a articulação entre um osso chamado temporal e a mandíbula. Quando se fala de tratamento de ATM, existem diversos tipos de tratamento. Não tem um tratamento melhor ou pior, existe um tipo de tratamento indicado para cada nível de problema, para cada patologia. Então, alguns tratamentos para essa articulação são tratamentos clínicos, de fácil solução. Outros tratamentos são tratamentos cirúrgicos. A gente tem que reposicionar esses discos cirurgicamente. Outros tratamentos são tratamentos protéticos, acaba se tendo que substituir uma articulação inteira. Para se ter esse grau de degeneração, a articulação tem que estar sofrendo. Então, de um tratamento clínico, ele passa por uma cirurgia com uma complexidade já maior, ou passa por uma cirurgia com uma complexidade ainda maior. O que significa isso? O tempo que o paciente está demorando para tratar vai criando um quadro mais complexo e mais difícil em termos de tratamento. As principais causas dessas disfunções são diversas, tá? As causas das disfunções. Especificamente da articulação temporomandibular, a gente pode falar de algumas causas como o trauma, a postura de dormir, a relação dentária errada, sobrecargas na mastigação, hábitos que a gente chama de hábitos parafuncionais, como roer unha, ficar mordendo palitos. Isso vai judiando da articulação. A perda dos dentes precoce. A desarmonia dentária, a maloclusão, que a gente chama, que é os dentes se engrenando de forma errada. Então, isso cria patologias nas articulações. E tem também os sinais importantes. O que são os sinais? Quando você abre e fecha a boca, aqueles estalos, clac, 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 é um disco que fica encaixando, ele está fora da posição. Alguns associam isso como um quadro normal. Isso não é normal. Associa isso com estalar o dedo. A gente estala os dedos, como pode estalar o cotovelo, como pode estalar o ombro, o pescoço, mas estala uma vez e para. Então, o estalo toda hora que come, toda hora que abre a boca, que trava a boca, isso é uma patologia. E ela tem que ser tratada, senão degenera. Então, esse sintoma de dor na região aqui da cabeça, de temporal, dor na região da bochecha, aqui no masseter, dor nessa região de ângulo de mandíbula, dor nessa região aqui desse eixo da articulação temporomandibular, é um sintoma que o seu sistema nervoso central está falando, olha, não está legal, precisa tratar. É importante a gente salientar o problema da automedicação, tá? O paciente, quando começa a sentir essas dores e começa a tomar analgésicos, anti-inflamatórios, na verdade ele está apagando esse sinal que o sistema nervoso central está dando, essa luzinha que está acendendo. Quando ele desliga essa luz, tá? Ele para de sentir dor, ele começa a exercer maior função, sobrecarrega mais ainda o sistema. Então, as degenerações, as alterações que são provocadas por essa sobrecarga são muito maiores e acaba ficando muito mais difícil de se tratar. É muito comum as pessoas que sentem essas dores, esses estalos, procurarem um cirurgião dentista, às vezes até um bucomaxilo, tá? Um neurologista ou um otorrinolaringologista, porque está muito próximo do conduto auditivo, então existe muito reflexo de dor no conduto auditivo. O neuro, por causa das dores, que parece dor de cabeça. O dentista, porque ele consegue associar o problema à boca, vai procurar um dentista. E cabe a esses profissionais a indicação de um especialista. Essa é uma área de atuação direta de um especialista em disfunções das ATMs. O porquê? Porque ele basicamente organiza um plano de tratamento. Então, a responsabilidade do especialista não é só tratar ou reverter o problema, reverter os sinais, as dores e os sintomas. É também organizar todo um plano de tratamento, o que normalmente é desconhecido pelo cirurgião dentista, especialista em outras áreas, ou mesmo pelo otorrino, ou mesmo pelo neurologista, porque não é a área de atuação desses profissionais.
falso. Por que é falso? O estalo diminuindo, essa diminuição progressiva do estalo, que o paciente vem cada vez escutando ele menos, na verdade, ele não está melhorando, ele está degenerando mais as articulações. Então, essa é uma lesão que começou com um problema de mau posicionamento de um disco, de um menisco articular, e virou um problema de prótese, de cirurgia. Então, é falso isso. Inclusive, isso vale para a dor. Ah, a minha dor sumiu, a minha dor diminuiu. Existem várias lesões, vários tumores que o paciente não sente. Acaba sendo um achado de um exame, de uma radiografia, de uma tomografia, de uma ressonância. Se o paciente está sem dor, não procura, não tem como ele investigar. Ele vai colher o resultado. Uma das coisas que a gente tem que tomar muito cuidado é com o uso indevido de placas. Essas placas que são colocadas, elas vieram num conceito muito antigo. Antigamente usava-se essas placas com a ideia de que o problema na articulação temporomandibular era provocado pelos dentes. E o problema na articulação temporomandibular sobrecarregava os dentes. Como o dentista não tinha muito o que fazer, o que ele fazia? Eu tenho que proteger os dentes. Então eu vou botar uma placa em cima que ele para de apertar, para de ranger nos dentes. Só que toda vez que ele para de apertar, para de ranger os dentes, ele cria uma alavanca maior nessa articulação e sobrecarrega a articulação e tende a piorar o problema. Com uma vantagem para o paciente, apaga esporadicamente aquela luzinha da dor. Então o paciente, quando começa a se sentir mais aliviado, com menos dor, ele começa a achar que ele está melhorando. E com o passar do tempo, aquele sinal que era claro de estalo, fica clac, 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 ele vem diminuindo. O paciente acha que ele está melhorando. E, na verdade, ele está piorando, porque está degenerando mais a articulação. Então, ele está saindo de um quadro que é de tratamento clínico para um tratamento cirúrgico. E, se continuar, vai para um protético. Então, se o problema está aqui, não adianta ficar fazendo tratamento dentário. Não vai mudar o quadro aqui. Primeiro, tem que corrigir isso aqui, para depois se fazer um tratamento dentário. Existe uma sequência lógica para isso. Falando a respeito da prevenção das disfunções. Se começou a sentir algum problema na articulação, o que se sentir? Alguma dor, algum estalo na articulação? Procura um especialista ou pede um profissional, o dentista, para orientar e encaminhá-lo para um especialista. Nesses inícios desses sons, esses estalos, normalmente só se precisa mudar um pouquinho a posição da mandíbula. É como se tivesse uma torção no joelho, no cotovelo, uma torção na articulação que está sobrecarregando um disco. Se corrige essa posição, acabou o problema do paciente. Mas isso tem que ser identificado, tratado bem no início. As consequências de não se tratar, deixar de lado o tratamento. Primeiro que o paciente ele tem que, no mínimo, saber que ele está degenerando a própria articulação dele. A gente sabe que 3 a 4%, no Japão até mais, chega a 6%. Essas articulações vão se transformar numa lesão. Pode ser uma lesão, um tumor ou simplesmente uma lesão degenerativa. Mas, necessariamente, ele vai ter que operar. E, em muitos casos, ele perde a articulação. Eu fui ser dentista por um acaso. Eu sou de família de engenheiro, meu pai é haitiano, PhD, desses engenheiro praticante mesmo, e militar, sou de família de militar. E fazia cursinho, eu estava fazendo engenharia na Unicamp e o pessoal do cursinho me escreveu para fazer odontologia. E tinha uma namorada minha que estava prestando. Aí eu fui lá ver se ela estava na lista, encontrei meu nome, aí eu descobri que tinha odontologia. Fui visitar a faculdade e gostei pra caramba, e acabei ficando. Eu larguei a engenharia e acabei fazendo odontologia. Foi uma crise em casa desgraçada por causa disso, né? Porque o filho pródigo lá, o mais velho, larga a engenharia e vai fazer odontologia. Eu acho que com essa formação da minha família, de ser engenheiros, eu acabei entrando nessa área de disfunção. Isso aqui que eu acabei me envolvendo nisso. Isso é biomecânica, tem muito a ver com engenharia. E acabei me apaixonando por essa área. Não existia aqui no Brasil na época, a gente não tinha especialidade. A Associação Brasileira de Disfunção, eu sou presidente da Associação Brasileira, sou um dos fundadores da associação. Ela veio em resposta à ausência dessa área. A gente precisava trazer profissionais de fora para formar esses profissionais. Então, eu tive que fazer minha formação, muita coisa eu tive que buscar fora, e ficava mais barato trazer o pessoal para formar.
E fui me apaixonando pela área, é uma área multidisciplinar, a gente se envolve com um monte de profissionais, um monte de gente boa, profissionais competentes, capacitados, e naturalmente isso vai te formando. Você está sempre aprendendo, sempre conhecendo, e tô na área e gosto do que eu faço, muito. Estar de bem comigo? Estar de bem... Bom, a primeira coisa que me vem na cabeça estar de bem é família. Eu acho que a coisa mais importante que a gente tem é estar de bem com a família. Eu acho que para isso tem a ver com muita coisa que a gente discute no Brasil hoje, é saúde e educação. Você estar de bem com a família tem muito a ver com a sua aceitação dentro da família, o respeito que você tem, o carinho que você tem, vínculo de amizade, a valorização do que você faz. Eu acho que a valorização do que você faz tem a ver com a educação, com seus resultados práticos na vida, que é o seu retorno financeiro, né, que você precisa de um jeito ou de outro, todo mundo tem que sustentar a sua família, tem que manter o seu alimento em casa, e é isso, e tá de bem com Deus. Eu acho que independente da pessoa ser cristão ou não, tem muito a ver com a convivência familiar e o espírito, a alma. Você tem que estar realizado. Então, para mim, isso é tudo de bom, é alegria.